Olá, hoje nós vamos então fazer um exemplo de uma estimação com o modelo X3 Arima CITES. Vamos usar como exemplo os dados do varejo em Mato Grosso do Sul, o índice de volume de vendas no varejo total de Mato Grosso do Sul, e vocês podem encontrar esse material aqui nesse caminho, tá certo? Nesse caminho aqui do OurPubs, nós vamos colocar no nosso site também. E vamos usar o RStudio para fazer essa modelagem. E a gente precisa aqui deixar claro que o X3 Arima CITES ele é uma ferramenta interessante. Ele permite fazer principalmente o ajuste sazonal. Originalmente ele foi desenvolvido assim, mas também gera algumas previsões bastante interessantes para nós. Eu gosto bastante de mostrar essa imagem, né, que tem num post do Peter Ellis, que mostra, por exemplo, dentro da competição M3 Forecast, que o modelo X3 Arima CITES naquela competição foi um dos modelos bem cotados, né? O Theta foi campeão, o Forecast X, depois o ETS, Forecast Pro, Auto Arima, X3 Arima CITES, né? E quando a gente faz a comparação com o híbrido do Auto Arima com o X13, ou aqui a Auto Arima com o X13 com o ETS, ele saiu na M3, sairia como o campeão. Então eu gosto bastante de mostrar essa modelagem para vocês. Então nós estamos aqui com esse post que vocês encontram online. Você tem aqui a opção de fazer o download do Markdown, onde tem, portanto, o código. E os alunos nossos aí da disciplina têm a possibilidade de conseguir a pasta no ambiente virtual de aprendizagem. Então nós vamos aqui trabalhar com os dados do varejo de Mato Grosso do Sul. Podemos pegar aqui então já o nosso script dentro do RStudio, tá certo? Onde a gente tem então algumas rotinas. Essa aqui são rotinas iniciais para o Markdown, eu vou pular, tá ok? E a nossa série ela pode ser resgatada aqui a partir do pacote BETS, essa série 1479 dentro do Banco Central do Brasil. A gente tem então o varejo de Mato Grosso do Sul. Eu puxei esse dado e depois eu fiz o deput para termos aqui já a série em formato de série temporal. Temos aqui alguns pacotes que são úteis para nosso trabalho, tá certo? E a gente tem então aqui os nossos dados, os mesmos que tem naquele post, tá certo? Já no formato da saída do deput. Então, só você rodar isso aqui, você vai ter automaticamente já o seu modelo funcionando. Então, vamos chamar aqui a nossa série do varejo. Na sequência, eu acho interessante olhar alguns gráficos, tá certo? Antes disso, eu vou puxar o modelo que a gente vai usar, o pacote que a gente vai usar, que é o Seasonal. O pacote aí do Saks, tá certo? É um pacote Seasonal. Eu não pus aqui na referência, mas é um pacote que vai nos permitir aí usar então o X3 Anima CITES. Antigamente, este pacote ele tinha a necessidade de você puxar o executável do X13 a partir do site original. Então, se você for olhar lá o livro do Pedro Costa Ferreira, você vai encontrar assim, mas agora o pacote já está na última versão, ele já não precisa mais fazer isso. É só você chamar aqui o pacote, instalou, chama o pacote e usa essa ferramenta Check X13 apenas para investigar se o seu computador está com o X13 instalado corretamente. Deve funcionar normalmente, ok? Então, nós vamos pedir aqui para o nosso plot. Então, a saída do deput já está determinando que é uma série temporal. Eu apenas dei um novo nome para varejo MS e
fiz aqui o nosso plot. Então a gente tem uma série que tem uma sazonalidade bem determinada, bem marcada. A gente tem uma tendência de alta, depois daqui de 2015 a gente tem uma baixa, e esse modelo vai até julho de 2019. Então nós temos 235 informações mensais, tá certo? Então aqui no nosso modelo. Eu posso fazer o plot das sazonalidades, dos fatores sazonais aqui, então a gente consegue ver que em dezembro a gente tem um pico, no resto do ano as médias não mudam muito, tá ok? E a gente consegue então ter alguma ideia a mais para a nossa série. Então eu vou agora puxar o pacote Seasonal e rodar o X13 é bastante simples. Basta você fazer uso do pacote, pacote Seasonal, a função sys. Se você não especificar nada, ele vai então rodar o que a gente chama que eu chamo de automático ou padrão. Ele vai usar as configurações padrões, onde ele vai então testar os regressores, variáveis regressoras auxiliares que o modelo tem, como outliers. Ele vai usar uma mistura do tramo com os sits. Dentro do pacote X13, ele faz o uso do ARIMA para ajustar os endpoints também. E aí ele nos dá também as saídas com a série dessazonalizada, as forecasts e tal. Então basta você rodar aqui o ajuste, ele já fez o nosso modelo. Ele está ao mesmo tempo já automaticamente olhando a sazonalidade, olhando o ARIMA, executa um auto-ARIMA e já nos indica os ajustes sazonais que foram feitos. Se você quiser investigar, você pode aqui olhar a saída do teste QS, o teste de sazonalidade, onde ele nos mostra aqui que a série original rejeitava o H0, rejeitava a hipótese de não sazonalidade. Então a série tinha sazonalidade e depois que faz o ajuste, você percebe que ele começa a aceitar que não tem sazonalidade. Você consegue ver toda a saída do modelo aqui, fazendo o summary. Você consegue ver então aqui que o efeito dias da semana, um efeito Páscoa. Isso aqui é um efeito de um outlier que ele identificou automaticamente em maio de 2011 e identificou um componente de média móvel não sazonal de um lag e um componente sazonal também de um lag. Então o modelo ARIMA ficou 011, 011. Ele usou uma transformação log, melhorou o modelo. Temos aqui então os níveis as probabilidades, a indicação se foi significativa ou não. Esse é o nosso modelo inicial que foi obtido aqui pelo automático, vamos dizer assim. Bom, a gente pode fazer um plot desse ajuste. A gente pode olhar a final é a série ajustada, sazonal, tá? Dessazonalizada, então ela aparece aqui para nós. E eu posso fazer o plot desse ajuste, onde ele me mostra então como foi a série original, o ajustamento que ele fez para esta série do varejo, ok? E nós estamos preocupados em olhar o forecast e olhar a acurácia desses forecasts. Eu posso aqui usar da função static, que ela é uma função útil para mostrar como é que foi a estimação. Então aquela estimação que eu fiz anteriormente, que eu usei o padrão, ele na verdade ele está fazendo esta configuração. Se eu for repetir esta estimação aqui, ela me dá exatamente o mesmo resultado que essa que foi feita aqui anteriormente. Então, é uma forma de usar o código para especificar um determinado modelo, se você não quiser deixar ele solto, flutuando. Então, se eu fizer aqui pegar esse código e colocar ele aqui, exatamente para rodar o ajuste que eu chamei de ajuste manual, ele vai me dar absolutamente a mesma coisa que o outro modelo. Então eu rodei o primeiro e o segundo aqui, o manual,
e vocês veem então que ele dá exatamente a mesma coisa. Aqui é o feito pelo manual e aqui pelo automático. E observe então que ele reproduz exatamente os mesmos resultados. Tá, ok? Ele dá alguma coisa de pequeno aqui nesse archaic em virtude dos ajustes de otimização, tá, ok? Mas essa é a nossa versão idêntica à anterior. Bom, eu posso fazer aqui o forecast, achar então aqui o forecast desse modelo ajuste. Eu posso plotar esse forecast. Ele não achou aqui porque eu não pediu a opção para o FPP2. Para lá. É porque eu não rodei todos os pacotes lá no início, né? Então aqui eu tenho a opção de ver os forecasts, as saídas estimadas por esse modelo. Só para vou voltar um pouquinho aqui, vou puxar todos esses pacotes só para a gente não ter surpresas mais à frente, ok? Então eu simplesmente voltei, puxei os pacotes. Bom, vou fazer o ajuste do calendário. O ajuste do calendário eu estou seguindo a recomendação do professor Pedro Costa Ferreira, no livro dele de séries temporais. E vocês o encontram lá no post, no final, vocês encontram a referência do texto dele com a Daiane Matos, tá? E vocês têm aqui, então, a rotina para fazermos esse ajuste. Então, a gente puxa um arquivo que vai ter os dias de trabalho, dias úteis, os working days. Nesses working days aqui, ele já está configurado para o nosso ajuste. E vou armazenar então dentro dessa variável workdays. Vou pegar também uma lista com os calendários, com os feriados. Neste caso ele está pegando os feriados móveis, tá? Então a gente tem aqui da mesma forma parecido, né, com o anterior. A gente tem aqui Páscoa, Carnaval, a data do Natal e a data do Ano Novo, de 1951 até 2030, se eu não estou enganado. E a gente vai então gerar essas variáveis para colocar no nosso ajuste de calendário. Então, primeiro eu peguei essas datas e gerei aqui o feriado Generate Holiday, o Genroll, e eu estou programando então a Páscoa. Eu estou colocando as datas e estou falando para ele, olha, esse efeito ele inicia 8 dias antes e termina um dia depois. Então eu gerei o Easter, que é a Páscoa. Vou gerar também o Carnaval. Aqui nesse caso eu estou pegando a terça-feira de Carnaval. Estou falando que começa 3 dias antes e termina um dia depois. Então a gente pode imaginar o varejo, Mato Grosso do Sul, o efeito Carnaval para nós é um efeito aí de fechamento do varejo, né? Afetam as vendas do varejo. E essas vendas a gente está considerando que ela está modificando 3 dias antes. Então eu pus a terça, então eu estou considerando segunda, domingo, sábado do carnaval. E neste caso a gente tem também então a geração do carnaval. Fiz a mesma coisa aqui para o Natal, considerei 10 dias antes e 5 dias depois. E o Ano Novo também 10 dias antes e 5 dias depois. Gerei aqui as variáveis dentro do vetor regs com essas 3 colunas aqui, os dias úteis, Páscoa e Carnaval. Depois eu fiz um pequeno exemplo retirando o Carnaval. Vocês vão entender isso mais à frente, porque que eu deixei essas duas opções. Fiz uma outra opção que a gente chama de ampliada aqui, colocando o Ano Novo, mas não foi um bom ajuste, deu problemas aí de multicolinearidade, não deu um bom resultado, ok? E agora eu vou aplicar esse ajuste do calendário dentro do nosso modelo. Então eu chamei agora de ajuste 2. E agora então eu estou especificando que eu tenho variáveis regressoras aqui, aquelas 3 colunas que nós falamos. Então, dias úteis, Páscoa e Carnaval.
Estou pedindo para ele considerar que são feriados e fazer os forecasts. Não fiz nada muito ampliado. Podemos verificar aqui o ajuste, o teste para a sazonalidade. Verificamos que o modelo consegue fazer a dessazonalização sem problemas. E a gente pode olhar aqui um sumário, onde eu tenho então a saída desse novo modelo. Então esse modelo agora onde para o xreg1 é a variável dias úteis, a xreg2 é a variável Páscoa e a xreg3 é a variável Carnaval. Todas foram significativas. Eu tive um modelo identificado 011, 011, transformado em log, e o meu Akai, que aqui foi o Akai corrigido de 968. Vejam que não é exatamente melhor do que o modelo anterior, mas eu diria que é um modelo mais correto, onde a gente tem aí o efeito calendário brasileiro dentro do nosso modelo. Alguém poderia fazer algum outro tipo de ajuste, se você quisesse, por exemplo, considerar outros tipos de efeitos aí de feriados. Não sei até que ponto isso seria tão vantajoso. Tem que pensar, refletir a respeito de cada série, cada fenômeno, porque às vezes, né, você não tem exatamente um efeito nítido disso. Você pode pensar que hoje em dia nós temos aí mercados abertos 24 horas, 7 dias da semana, e que às vezes nem no feriado ele não fecha. Então às vezes a gente tem que pensar bem a respeito desses feriados, como é que eles se comportam. Fizemos então esse ajuste 2, e eu posso fazer isso com o outlier pré-definido. Veja, aqui nesse ajuste 2, ele não apontou nenhum outlier. Eu posso impor isso. Então, aqui nesse caso, eu estou impondo, além daquelas variáveis regressoras, eu estou impondo outliers. Um em maio de 2016, um tipo de mudança de nível, um level shift, um outlier aditivo em maio de 2011, um outlier aditivo em janeiro de 2009. E estou aqui fazendo então um novo modelo. Então eu tinha um modelo com o Akai 968 e agora eu tenho um novo modelo com a imposição das variáveis aqui dos outliers, um modelo que veio para o Akai de 950. Então melhorou o meu modelo, mas assim, o level shift de 2016 não foi significativo. As outras variáveis aqui teve um pouco menos de significância, mas todas foram. O meu modelo pode ser considerado melhor do que o modelo anterior, do que o ajuste 2. Posso fazer aqui a acurácia do modelo. Vejam que nesse caso aqui ele não saiu a acurácia diretamente, então eu vou usar o pacote metrics para calcular. Eu obtive aqui então o previsto, o atual, que é o meu observado. Calculei então o MAI e o RMSE para esses dois, para esse modelo, para o ajuste 3. Tá certo? Eu posso comparar depois isso aí com os outros modelos que eu fiz. Se eu quiser olhar como é que foi a especificação, eu posso fazer o uso do static aqui para ver exatamente como ficou essa conformação. E eu ainda vou um pouco além. Eu vou fazer um ajuste 4. Agora, nesse ajuste 4, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o level shift de 2016. Aquele level shift não foi significativo no meu modelo. Ele aqui, ó, ele não foi significativo. Então, eu estou fazendo um ajuste 4, retirando esse level shift. E vou, de novo, olhar a minha estimação. E eu observo que ele caiu um pouquinho, veio para 949. O nosso modelo anterior era 950, então melhorou o nosso ajustamento. Tirando uma variável, ficaram todas significativas. Eu ainda posso ir um pouco além. Aqui a gente pode também investigar o MAI e o MAP, né, desse modelo. Então 3,65, 6,36. Veja que melhorou um pouquinho, tá certo? Melhorou um pouquinho o MAI, o MAP piorou, desculpe, o MAI melhorou, o RMSE piorou um pouquinho.
Então eu tenho um modelo aí que a gente pode refletir a respeito, tá certo? Eu posso fazer um modelo forçando a especificação do ARIMA, tá certo? Eu posso forçar essa, aqui está 100, mas está errado, tá? Aqui eu posso forçar a especificação do ARIMA. Quando a gente fez o AutoArima, a gente tinha investigado, tinha dado um modelo 410011. Agora, o nosso modelo está dando 011011. Então, eu fiz uma tentativa colocando 4, mas o modelo seasonal, o pacote seasonal não faz. O CITES não consegue fazer com 4 termos. Então, eu pus 310011, como se fosse a tentativa de chegar aqui nesse AutoArima que a gente tinha feito antes. E rodamos, então, com aqueles dois outliers e com o meu ajuste de calendário. E a gente, então, tem esse modelo 5 agora com 949 também, tá certo? Tem algumas dízimas aí, um decimalzinho, mas eu consigo observar que o AR2 e o AR3 não foram significativos, tá certo? O modelo ele não foi superior àquele anterior, tá certo? Bem pouca diferença, mas não foi superior. E aí, então, eu fui fazer um ajuste 6. Agora, fazendo uma pequena alteração no level shift, ao invés de ser em 2016, eu pus ele em maio de 2017, para termos uma ideia. Rodamos de novo, verificamos aqui um archaic de 951, e o level shift em 2017 também não foi significativo. Veja que agora eu não impus o ARIMA, tá certo? Ele então deu 011 novamente, tá certo? Sem a imposição. Posso olhar o MAI e o RMSE, estão um pouquinho melhor, tá certo? E a gente pode ainda fazer um pouco além, tá certo? O que foi feito aqui nesse caso? Eu usei o pacote Seasonal View, tá? Então eu vou colocar aqui Seasonal View. Esse pacote Seasonal View, ele nos permite acessar um Shiny, que pode ser bastante útil para o nosso modelo. Eu vou pegar aquele modelo que tinha a especificação do ARIMA, esse aqui, o ajuste 5, tá certo? E vou fazer uma tentativa aqui para mostrar para vocês. Vou chamar então o pacote Seasonal View e vou chamar aqui então View, o nome daquele ajuste que a gente fez do X13, lembrando que aqui é minúsculo, o View é com letra minúscula. Então, quando eu executo isso, ele vai abrir um Shiny, ele abre automaticamente o meu navegador, tá certo? E aí você vai ter então essa tela Shiny. Observe que aqui embaixo ele está exatamente a especificação que nós colocamos. E eu vou aqui fazer uma amostra para vocês de alguma coisa que eu acho bastante legal para investigação, para análise do modelo. Então eu tenho aqui o meu modelo ARIMA 310011, tá certo? E eu posso mudar aqui a minha especificação. Eu posso colocar aqui 2, por exemplo, e olhar se o meu archaic corrigido reduz. Então, eu posso pedir para ele rodar novamente e observem que eu consegui uma pequena redução aqui no meu archaic. Ou seja, o meu modelo melhorou um pouquinho quando eu coloquei o AR2, tá? Sem ser o AR3, eu consegui uma significância de 10%. Eu posso fazer uma nova investigação se eu quiser, por exemplo, colocar aqui 1 para uma média móvel. Vamos fazer um teste. 24913, quando eu rodo esse call, eu venho para 94804. Então eu consegui chegar aqui a um modelo um pouco melhor ainda do que eu tinha antes. Eu tenho aqui meus termos especificados.
apenas a variável do carnaval não foi significativo. Eu tenho aqui dias úteis, Páscoa e Carnaval. Carnaval não foi significativo. E eu posso pegar esse código daqui, se eu quiser, e voltar lá para o R. Só que eu tenho que lembrar que ele está executando o Shine. Então eu vou desativar aqui o Shine, tá certo? E eu posso então trazer para cá esse código. Veja que já está ali um ajuste set, tá certo? Eu já tinha feito ele anteriormente, tá certo? É exatamente esse mesmo modelo, tá ok? Então aí eu posso ter aqui exatamente a mesma modelagem que eu tinha lá, é exatamente a mesma, tá certo? Dentro do meu código, dentro do meu RStudio, ou eu posso olhar lá no Shine. Agora o meu Shine está escuro, ele está desativado, eu posso rodar ele novamente depois, tá ok? Bom, tudo isso está aqui nesse post. A gente veio fazendo todos esses passos aqui nesse post, tá certo? Todos esses passos. E a gente vai ter então esse meu modelo 7 aqui, que foi um modelo bastante interessante. Eu tenho aqui agora a possibilidade de fazer o month plot dele, tá certo? O month plot. Eu consigo fazer o plot normal do ajustamento, ok? E posso olhar também os forecasts associados a esse ajustamento. Então eu tenho aqui, gerei aqui o forecast desse ajuste, gerei um data frame, um ZUL, na verdade, então onde eu tenho a série e os forecasts. Aqui dentro desse forecast aqui eu tenho, na verdade, são 3 séries. Eu tenho o forecast, eu tenho o limite superior, o limite inferior. E aí eu tenho também a minha série. Coloquei tudo junto, pedi para plotar. Então eu tenho esse plot aqui me mostrando a minha previsão em vermelho, o limite superior e o limite inferior. Tá certo? Eu peço aqui para colocar dentro do Excel, pedir para ele jogar dentro do Excel. Dentro do Excel você pode fazer como quiser, tá certo? E pedir depois o uso do digraphs para ficar mais amigável, para ficar mais flexível. Então aqui eu consigo ver exatamente como estão essas variações, tá certo? Para cada período eu consigo ver então cada uma das séries, o forecast, o limite superior e o limite inferior. Nós temos aqui a princípio uma previsão de uma economia andando de lado, né? Com os dados, usando aqui, eu usei a série toda, eu não fiz treino e teste, eu fiz a série toda, tá certo? Se eu tivesse usado aqui um treino, talvez eu estivesse errando muito, porque aqui eu tinha uma rampa grande, depois aqui nós tivemos uma recessão, tá certo? Então eu creio que se nós usarmos aqui um treino e depois um teste, nós vamos ter uma estimação, alguma coisa assim, para fora. Então a gente estaria errando mais. Então eu usei até a série toda para fazer essa previsão. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Ok? Até mais.